Boa tarde, Silvana Rosa aqui, mais um programa nosso sobre marketing digital e hoje eu trouxe convidado. Eu quero mostrar para vocês com esse convidado que a gente pode se sentir desconfortável, igual como eu brinco aqui nos nossos programas, que eu quero que você se incomode comigo se você estiver escutando no telefone e olhe para o seu telefone e pergunta: nossa, eu não ganhei nenhum real. Ou como se diz lá na minha terra, não ganhei nenhum pila hoje com o meu celular. Hoje eu estou muito feliz de ter trazido aqui para o nosso programa um aluno meu, da nossa Academia de Marketing Digital. E vou contar um pouquinho como que ele começou essa brincadeira, como que a gente eu comecei a desafiar ele no mercado de também instruir outras pessoas. Rodrigo Moya, obrigado por ter aceito o convite, o desafio para poder estar aqui conosco. Se apresente para o pessoal hoje, como é que você está na tua biografia no mercado no marketing digital? Legal. Obrigado, eu que agradeço aí a oportunidade. É um prazer aqui estar junto com vocês e poder transmitir, né, a nossa trajetória. Hoje eu tenho a minha agência de marketing digital, que eu comecei com ela em 2016, e quando eu fiz o curso da mentoria CDE, a minha sede fica lá em Guarulhos. Eu comecei em casa, depois eu fui para um cowork, hoje eu aluguei uma casa, hoje que eu falo, já estamos numa casa que tem mais salas, né, para montando equipe, e tudo é uma trajetória de crescimento, né, você vai aprendendo, vai colocando em prática e com o tempo as coisas vão acontecendo, né, o desafio é não desistir, que as pessoas às vezes param nas primeiras barreiras, né? Mas a gente continua e estamos crescendo e hoje ajudando outras pessoas também a seguir nesse mercado aí, que é um mercado de muito potencial. Legal. Deixa eu só conversar com você que está me escutando ou no programa aplicativo da rádio ou no canal do YouTube. Caso você tenha alguma dúvida aqui para nós, pode acionar o celular da rádio ou pode comentar aqui no vídeo ou direto no Instagram, Silvana Rosa, que a gente está ao vivo aqui, eu vou ler sua pergunta ao vivo. O que nós temos aqui? Um senhor, pai de família, que ele estava já trabalhando, descobrindo um pouco do marketing digital. Ele entrou dentro da nossa academia, dentro do processo de treinamento, e ele foi entendendo de negócio e como é que ele colocava o conhecimento dele para ganhar dinheiro na internet. Então, ele entrou no grupo que eu sempre estou falando aqui, no processo de servir. Então, ele começou a montar o processo de criar sistema e estrutura para empresas e negócios, como criar sites e criar todo o processo necessário para uma empresa existir. Moya, quanto foi bom para você ou quanto você ficou pensando no processo de ter uma mentoria em grupo e colocar ali tuas dúvidas ao vivo e conseguir ter uma direção e colocar em prática e voltar e tirar dúvida com a gente? O grande desafio meu na época era a comunicação, de me expor, né? Eu sabia da importância, né, de fazer treinamentos em grupo, porque você gera contatos, você aprende com outras pessoas, com as experiências de cada um. Inclusive, a gente desse grupo já gerou outros negócios, né? Agora, o maior desafio que eu tinha era o meio de comunicar, né? Da mesma forma que eu tô aqui hoje eu tô um pouco mais tranquilo, mas ainda tem aquele nervosismo de sempre estar falando em público, como dar uma palestra ou uma entrevista, mas aquilo foi me destravando. No começo você vai na primeira aula, você acaba nem ligando a câmera, né? Você fica só com o seu nome lá escondidinho, aí os mentores vão lá e estimulam, vamos ativar a câmera, vamos aparecer. E é um processo, que, né, na primeira você não põe, depois você vai colocando e com o tempo você está desenvolvendo e você está falando. Aí é o contrário, aí você vai ser o mentor, que você vai ajudar as pessoas e vai estimular elas também a quebrar essa barreira, né, de falar em público ou de se comunicar em grupo, né? Porque uma das coisas que nós passamos dentro da mentoria é escrever sua biografia, né? Sua bio, ou seja, seu cartão de visita, que não é mais no papel. O cartão de visita hoje é no digital, o Instagram. Como que você faz o teu cartão de visita? Então, quando a gente está num grupo, você é obrigado a se apresentar.
mas muitas vezes o pessoal entrava no grupo para poder se apresentar e simplesmente dizia o seu nome e é isso. Eles não conseguiam dizer quais era o seu diferencial, o que eles poderiam fazer, o que poderia estar agregando, porque primeiro eles se sentiam inferiores, ou dizendo assim, meu colega sabe mais do que eu, deixa ele falar e eu não preciso falar. Deixa eu aprender aqui e me deixa aqui quietinha. Mas eu provocava todo mundo. E eu também entrevistava todo mundo no particular, poder saber o que é que a pessoa estava querendo, buscando na mentoria, para poder a gente também buscar conteúdo para poder estar treinando esse pessoal. Quando eu conversei com o Rodrigo Moya, ele mostrou para mim que ele também gostava de ser curioso, de pegar um processo completo, de atender bem o cliente. E ele começou a contar muito para mim o que é que ele fazia no processo dele de atendimento de alguns clientes, mas que ele tinha dificuldade no fechamento, no closer, né, que é se comunicar com o cliente. E eu desafiei muito ele. E daí eu lembro também, Moya, que eu acho que a recordação mais viva que eu tenho de você é tirando literalmente você do desconforto, umas 6h30, 7 horas da noite. Sim. Eu liguei para ele, pessoal, e falei assim, Moya, amanhã tem aula e você vai ser o professor. Eu não sei em que lugar que ele estava, ele pode relatar aqui para nós agora. Eu só escutei o freio do carro, a roda fazendo barulho no asfalto. Eu disse, tá tudo bem? Ele, tá, peraí, eu parei aqui, eu não tô entendendo. Você quer que dê aula? Mas eu não sei falar. Conta pra nós aqui, Moya, como foi essa primeira vez que você teve que dar aula pros teus colegas? Essa experiência é muito marcante mesmo, né? A gente estava conversando, eu estava chegando, acho que no escritório, que eu trabalhava no cowork nessa época. E quando ela falou, eu parei o carro, eu falei, como assim vou dar aula? Se eu não me engano era amanhã, no dia seguinte, né? Era no dia seguinte. E ela falou, não, mas você tá pronto. Eu falei, como eu tô pronto? Eu não tenho ideia do que eu vou falar. Ela falou, fala do que você sabe. Aí ela começou a dar alguns insights do que eu poderia estar falando. Aquela noite eu nem dormi direito, né? Porque eu não sabia. Eu cheguei em casa, eu falei, qual o tempo que eu tenho? Como que eu vou sincronizar, né? Porque a gente às vezes sabe, porque como a Silvana estava falando, né? Às vezes a gente não se expõe na câmera ou no microfone, mas tem muita coisa que as pessoas escondem de conhecimento porque ela não consegue pôr para fora. E isso foi muito bom, porque foi era overdose de conhecimento que você tinha? Eu estudava muito, praticava algumas coisas. Bom, e o autossabotador? Isso aí acaba sufocando você, né? Porque você só está estudando e você precisa soltar, né? Até para ajudar. E quando eu aprendi que você consegue ensinar, o pouco que você sabe já é muito para algumas pessoas, aí foi incrível. Aí para concluir essa parte, né? Chegou no dia seguinte, eu dormi bem pouco, não conseguia ficar pensando o que eu vou falar, mas eu não tive que só pensar em falar, eu tive que montar. Eu montei um funil, né, uma estratégia, um produto que eu já estava meio que usando, mas eu tive que remodelar ele no formato assim, eu usava como eu usuário, né, divulgava na internet e captava meus clientes, só que aí eu queria apresentar aquilo para os alunos da mentoria, e que eles também poderiam usar aquilo como uma forma de captar. E aí foi o dia inteiro pensando nas automações, integrações, criei uma área de membros, né, uma área do aluno, coloquei vídeos que eu já tinha, e na hora da aula foi fluindo. No começo a gente dá aquela gaguejada, dá aquela tremedeira, suadeira, mas aí depois vai fluindo. Aí é um grupo que você já está também, quando você começa a ter mais contato, você começa a se sentir mais confortável. Mas realmente me tirou da zona de conforto, né? Porque eu estava travado nesse segmento de ensinar. E dali em diante eu não parei mais. Tanto que eu faço live uma vez por semana hoje. E eu já tô de janeiro do ano passado para cá, todas as quartas-feiras, sem parar. Só deixa eu voltar um pouquinho aqui para quem está nos escutando na rádio. Lembrando mais uma vez, se vocês querem mandar dúvida, pode mandar no WhatsApp da rádio ou pode mandar no Instagram, que eu estou ao vivo, Silvana Rosa, ou no canal aqui do YouTube, onde que a gente está ao vivo, tá? Funil de vendas. Eu fiz aqui uma aula aqui um dos programas que está aqui no YouTube. Se você está escutando a gente no aplicativo da rádio, você pode ir direto lá no YouTube, a Dore Mais FM, e buscar lá na palavra marketing, tá tudo agrupadinho lá nossas aulas, você pode ver na sequência. O processo de funil hoje tem agências e tem consultores que estão muito bem colocados no mercado, que conseguem atender empresas,
tem pessoas que poderiam estar aprendendo para poder servir outras empresas e negócios, e é um número infinito de empresas, empreendedores e pessoas que precisariam entender da importância de ter um consultor, um processo de funil para sua empresa para poder vender mais. Então, o processo de funil eu já expliquei aqui em aula, mas eu gostaria de que você explicasse numa linguagem, talvez na tua, tô desafiando você aqui mais uma vez, para quem está nos ouvindo, ficar no imaginário como é que é o processo de funil. Então, com certeza alguém já baixou um e-book. Sim, sim. Existem várias estratégias de funis, né? Eu vou falar da mais básica, que provavelmente as pessoas já devem ter participado, né? Tudo começa numa rede social, né? Ou no YouTube ou no Google, que você tem uma intenção de alguma coisa, você vai buscar, ou vai ser impressionado lá pelas redes sociais, vai clicar no anúncio e vai para uma página. Aquela página, ela comunica ou seu produto ou seu serviço, ou a oferta que você vai dar, né? Por exemplo, um e-book. E aí, o passo a passo viu o anúncio, clicou, foi para essa página você pode fazer diversas ações, né? Hoje uma das mais usadas é o WhatsApp, porque é um contato muito mais rápido. Então a pessoa viu o anúncio, aí ela clicou, ela foi na página lá de venda ou a página de captura, onde fala mais sobre o seu produto ou seu serviço, e um botãozinho lá de ação que vai para o WhatsApp da sua empresa. Clicou, chamou, tem chance já de vender. Aí você vai aumentando os níveis de complexidade dos funis, né? Aí você tem um funil de captação de contatos com automação. Aí você vai preencher um formulário, vai colocar lá o seu nome, seu e-mail, seu telefone, e aí você vai ser direcionada para uma página, que pode ser um e-book, que pode ser assistir um segundo vídeo. E aí, consequentemente, a pessoa que fez o funil, né, que é o dono da empresa, ele vai ter os dados dessa pessoa que se interessou. Se ela não fechar na hora, ainda você tem diversas formas, né, de automatizar esse relacionamento ou até fazer um atendimento humanizado, né? Pega o telefone, liga, chama no WhatsApp. A venda, ela, para alguns produtos e serviços, ela é muito mais humanizada do que automatizada, né? Produtos de e-commerce já é muito mais prático, né? Dentro de um funil você consegue fazer o processo do começo até o fim da venda. Mas prestadores de serviço principalmente, né, que muita gente presta serviço, precisa de ter um contato, né, com a empresa para poder entender qual que é a necessidade da pessoa e ofertar o seu serviço. Mas tem diversas formas. Moia, uma das coisas, a gente como consultor e trabalha com marketing digital prestando serviço para empresas e negócios, é que muitas vezes a gente faz o melhor funil, o melhor negócio para aquela empresa que a gente está trabalhando, acha o público, envia muitos leads para e leads é pessoas de contato para aquela empresa, mas aquela empresa não tem uma equipe treinada ou estruturada para poder atender o WhatsApp. Tem uma linguagem chula, uma linguagem não apropriada. Eu recomendo sempre que o cliente acabe comprando ou se adequando, comprando script de atendimento, adequando para o seu negócio, porque daí ele consegue converter mais. Eu sei de casos que você já relatou dentro da nossa sala, que de clientes que você se passou por cliente do cliente, né? Sim. E foi muito mal atendido, demora no atendimento. Então, assim, é um todo, um conjunto de preparação que essa empresa tem que ter. Entender que quando o lead chega ali, ele está com dúvida, ele não sabe tudo, ele não leu tudo. E ele precisa ser bem atendido, bem recebido, bem atendido e ter um script de atendimento mostrando os valores e o diferencial do que ele vende, do que ele tem de produto, para depois colocar o preço do quanto é o produto. Então, qual é as maiores gargalos? Por que as pessoas que contratam funis não ficam contentes com seus consultores de marketing digital ou suas agências, achando que a culpa é da agência, achando que a culpa é do consultor e esquece de olhar a sequência do processo até chegar ao closer, ao fechamento? A gente tem diversas experiências, né? Eu vou falar de um mercado que todo mundo deve conhecer, que é o mercado de restaurantes. Eu já tive boas experiências e péssimas experiências. Dentro da agência a gente faz desde a criação do funil e a parte de gestão de tráfego, onde a gente gera, né, a gestão de tráfego é a questão dos anúncios pagos na internet, que a pessoa vai ver o anúncio, vai clicar e vai entrar dentro do funil. Teve algumas situações de restaurante que
a pessoa comentava lá no Instagram, qual o endereço? Não tinha resposta. Chamava no direct, manda o cardápio, não tinha resposta. Então todo o processo de funil foi feito, a pessoa perguntou sobre o produto ou sobre o serviço, né, que o restaurante prestava e não tinha retorno. O que, que acontece? Ela volta para a internet e vai buscar outra. Por quê? E nisso você está perdendo dinheiro, né? Você que é empresário e não faz esse trabalho de primeiro atendimento, você acaba perdendo dinheiro, porque você está investindo no tráfego, você está investindo no consultor ou na agência ou no profissional que você contratou, e chega ao absurdo de ter assim, a cada 10 contatos, 8 ficam a ver navios, né? Sem resposta. Eu já peguei casos assim. Outros também que fazem como quer automatizar demais. O que acontecia nesses casos? A pessoa entrava lá no processo do funil, né? Viu o anúncio, clicou, aí foi lá pro direct, começou a conversar com o robô, mas o robô se perdia e não voltava. Outro foi pro WhatsApp. Para fazer um pedido de um prato, você tinha que digitar diversas opções. Você quer o que? Carne, frango, aí qual tipo de carne, quantidade da carne, e aí era um processo assim que eu demorei 8 minutos para fazer um pedido. Você imagina, a experiência do usuário, né, que viu o anúncio lá na ponta e demorar 8 minutos para fechar no WhatsApp é péssima. Nunca mais. No caso era meu cliente, né, eu dei esse feedback para ele, ele tirou a automação lá que estava configurada errada. Ela funciona se você fizer um negócio bacana. Mas se você não planejar, né? E outros casos de não ter equipe de vendas, né? Do primeiro atendimento. Que marketing não é vendas, né? O marketing, ele estimula e a área comercial, ele vai fazer a venda, né? Muito bem. Moia, a gente está aqui falando entre 3 públicos, né? Então, Sim. uma pessoa que entra na parte de consultor para poder, ou monta sua agência para poder atender, né? No processo que eu brinco aqui de servir. Tem a pessoa que precisa desse atendimento, desse consultor, e tem o terceiro público, que é a pessoa que pode estar fazendo esses funis e disponibilizando para outra agência, ou no caso um consultor que já fechou, que sabe vender, e ele terceiriza essa mão de obra só da pessoa especializada em fazer esses funis. Então tem as ferramentas que a gente fala, que é a automação como ManyChat, tem os funis que é feito hoje também dentro do próprio WhatsApp, que tem ferramentas APIs que consegue fazer. Tem automação dentro de estruturas como WordPress ou ferramenta como a Builderall que a gente usa. Sim. E esses profissionais, nesse tipo de estrutura dessa ferramenta, eles conseguem estar também servindo outras pessoas, servindo quem vendeu, que é o cara do consultor que entendeu o processo. E ele começa a prestar serviço para esse pessoal que já fez a venda, que é um cara mais tímido que você, né? Que às vezes não consegue ir para a rua se comunicar, se expressar o que ele sabe fazer. Então, se você é uma pessoa que está escutando a gente, eu estou mostrando aqui várias maneiras que você consegue estar trabalhando no marketing digital. Você pode estar vendo a sua habilidade. Eu sempre falo, em qualquer situação que a gente está, qual é a tua aptidão, o que você gosta de fazer, o que você se sente bem em fazer. Não é muitas vezes a área que mais dá grana no mercado que vai estar te encantando, que vai estar servindo, porque muitas vezes a área que você está olhando a grama verde do outro, né, que mais dá dinheiro é da área do vizinho, só que você não tem aptidão nem a habilidade para estar fazendo isso. Então você acaba perdendo o público, perdendo a possibilidade de estar servindo alguém. O que mais que uma pessoa consegue fazer na área de automação para poder estar usando a habilidade dela? Ou o que uma empresa pode estar fazendo para poder buscar o profissional mais certo para poder estar trabalhando com ele? Um dos pontos importantes nessa jornada que eu tenho aí na área digital é o entendimento da necessidade do cliente, né? O primeiro passo, que é o papel fundamental do consultor mesmo. Pelo fato do que muitas pessoas, os empresários, eles não têm noção. Eles sabem que precisa de uma landing page, que ele ouviu falar num congresso, ele sabe que ele precisa de um e-mail marketing, ele sabe que precisa automatizar o Instagram, mas às vezes os processos internos dele não estão aptos para essa tecnologia ser implantada. Então, o primeiro passo para quem é esse público que é empresário é contratar realmente uma pessoa que vai lá, vai entender o negócio dele, vai propor, porque existem diversas tecnologias e automações e ferramentas que a gente pode estar implementando. Mas para cada negócio você vai fazer de uma forma diferente do outro.
Não tem uma receita única para todas as empresas. Então, o ideal é que você monte um projeto antes mesmo de começar. Em cima desse projeto, você vai priorizar o que é. Por exemplo, eu peguei casos de clientes que tinham mais de 5 produtos, só que um deles era o carro-chefe. Nós começamos por esse. Deu resultado, ele começou a investir mais no segundo, no terceiro, mas teve que ter um planejamento antes. Porque fazer pela emoção pode ser que não dê certo. E aí vai querer achar culpado, né? Se é a agência, se é o consultor, se é a própria empresa. A empresa não vai assumir, então ela vai jogar a culpa nos outros. Então você precisa ter essa habilidade. Então o empresário contrate alguém que monte isso para você, se você não tiver o conhecimento, né? Porque muitos também têm o conhecimento de planejamento, de organização, e muitos não têm. Moia, a outra coisa que eu percebo é que há muitos empreendedores, empresários, quando nos contratam, eles acham que a gente vai fazer a página de venda, o funil, a automação, os criativos, a estratégia, os anúncios e ainda fazer a venda. Sim. Não, o processo do consultor ou do estrategista, qualquer profissional, é levar o lead, né, o cliente até a porta. Isso. E ele vai ter que ter uma boa vitrine, um bom atendimento, uma boa recepção, que é o que a gente falou bem no início, para que dúvida. essa pessoa, esse lead, fique com você e continue ali dentro da tua empresa digital, né, online, e conclua a venda do que você quer estar promovendo. Então, só para explicar para quem está ouvindo, talvez tenha algum empreendedor, empresário que está precisando de um funil de venda, o consultor de venda ou o gestor de tráfego, qualquer um que vai trabalhar no marketing digital, não vai fazer fechamento para você, a não ser que seja um closer, um fechador de venda, e ter outro profissional, colega paralelo que vai fazer esse processo de busca, né? Uma demanda que até aparece para mim lá na agência, empresas que realmente estão com essa deficiência comercial de fechamento. Aí me pergunto, você não tem equipe de vendas aí para fazer o processo completo? É até uma coisa que eu estou estudando aí para esse ano ainda. Só que aí tem que ser uma equipe multidisciplinar, né? Porque você vai ter a empresa que vai vender um produto A, o produto B, então não é tão simples você ter um profissional nesse nível. Mas eu vejo que é uma grande dificuldade, porque o empresário, muitos deles sabem a parte técnica, então ele é muito bom no que faz, entrega um produto de excelência, mas ele não tem esse conceito de atender bem o cliente. Então ele contrata uma agência, a agência leva o potencial cliente lá, mas não fecha, porque não tem processos internos. Mas dá para fazer. Só que tem que ter, né? E muitos não querem pagar essa estrutura, que é um outro ponto importante, né? É bem importante porque, assim, às vezes as pessoas subjugam o nosso conhecimento, quanto a gente investe em conhecimento, quanto a gente trabalha para poder ter networking, ter conhecidos, ter pessoas que já às vezes estão fazendo outro treinamento e contam para a gente como que é o processo. A gente vai atrás, compra cursos, compra treinamentos, vai em congressos, em eventos. Tudo isso é um investimento na gente, na máquina consultor. E quando a gente vai tentar aplicar dentro de uma empresa, de um projeto, de um negócio, às vezes a pessoa julga, ele vai fazer só apenas um site que meu sobrinho faz. A pior linguagem é essa. E não é assim. Então, o empresário ele precisa entender que, por mais que sejam profissões novas para ele, não é tão nova no mercado. Tem um valor, tem um custo aí para poder ter o profissional certo e capaz de fazer o processo para você ter retorno e lucro. Principalmente o multidisciplinar, né? Que é o que faz mais de uma função, né? E a pessoa, quando tem essa capilaridade de conhecimento, ele consegue conversar com várias áreas, vários nichos, e consegue ter uma visão do como é que vai fazer esse funil, esse processo, essa estratégia para aquele negócio ali. E também treinar ou mentorar esse dono desse projeto, ou dono dessa empresa, ou dono desse negócio, para que ele melhore a parte dele também. Sim. Então, não é fácil da gente tentar colocar na cabeça de todo brasileiro de que investir em marketing não é caro. E reconhecer o valor da hora, o valor da consultoria, o valor mensal de uma agência não é para piegas, né, para não dizer outra coisa que a gente está acostumado e dói também, né? A gente é humana. Quando às vezes a gente faz um desenho maravilhoso, passa às vezes 1 hora, 2 horas por semana apresentando para aquele prospect, para aquele cliente, e a pessoa fala assim, legal, gostei, mas não tenho esse budget para poder investir agora, está muito caro. Quem sabe tira assim, 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 essa. Cara, não vai funcionar. Eu desenhei um projeto que só funciona se for inteiro. Não consigo te desenhar e entregar o que você... Parcial.
Esse tipo de cliente você também encontra, não encontra? Sem dúvida, muitos que querem fracionar, né, o investimento. Aí a gente procura mostrar, por exemplo, empresas de médio e grande porte, elas têm às vezes um recurso para montar equipe própria. E eles já encontram grandes dificuldades de encontrar os profissionais, né, um copywriter, um designer, um gestor de tráfego. E quando você coloca no papel o valor de cada profissional desse e o valor que uma agência vai cobrar para fazer essa mesma função, não tem como comparar, porque é fora do comum você contratar um profissional de cada área. E a agência, como ela atende mais de um cliente, ela consegue otimizar esses custos, né? O gestor de tráfego vai cuidar de 10 contas, o designer também vai fazer para outras empresas. E você ter essa estrutura, principalmente para pequenas e médias empresas, é bem difícil ela ter equipe própria. E aí vai recorrer ao plano B, né? Que é o sobrinho, é o conhecido, o amigo que faz. Só que aí é uma coisa que fica no favor, e no favor não dá muito certo, é muito difícil. Agora vamos falar o processo por trás, né, de um funil, de um site bem feito. Tem vários links e várias conexões que a gente precisa fazer para poder um processo ficar bem automatizado, correto. Dependendo do negócio, por exemplo, se a gente vai atender um e-commerce, a gente tem que estar muito bem estruturado no Google, fazer o Google Meu Negócio, fazer o Google Merchan, configurar o Google Marketplace para poder aparecer nas buscas do Google. Dependendo do produto, tem que esperar e estar dentro das políticas do Google para poder ser aprovado. E mudam constantemente. Né? Não é só lá, né? O Meta também, enfim. Mas quando a gente começa a desenhar essa estratégia, esse conhecimento que a gente estudou, dedicou horas para poder fazer, aprender e vai replicar para um negócio, também a gente encontra alguns profissionais empresas que não valorizam. Só que não existe mágica, ninguém vai do Google chegar na sua empresa e colocar a sua empresa, por mais que seja um processo que não tem custo mensal no Google, para você colocar suas informações lá, no Google Maps, né, o Google Meu Negócio, precisa de uma pessoa que conheça a ferramenta, que conheça a estrutura para poder fazer. Agora, também tem um processo mensal, que é a manutenção da conta mensal. Quanto é que a pessoa está, como é que eu posso dizer assim, disposta a investir mensalmente para poder ter a alimentação dos seus produtos ou seus serviços dentro do Google Meu Negócio. O Google Meu Negócio funciona para qualquer serviço, para você ser encontrado num raio de 2, 7 ou mais quilômetros naquela cidade, naquela região. Quando a gente viaja, eu viajo bastante, eu uso o Google pra caramba. E às vezes eu vou num lugar e eu fico olhando assim, nossa, por que essa loja aqui não tá aqui, no Google? Sim. Porque quando eu vou lá perto em alguma coisa, um restaurante, eu vejo algo que eu estava buscando e a pessoa não tem nada no Google. Por quê? Porque simplesmente investir às vezes no valor de 2, 3 mil reais para poder fazer a implantação, ou às vezes menos e ter a manutenção mensal, ela acha caro, só que caro não ser encontrado no Google. Perde as oportunidades, né? E um ponto forte do Google Meu Negócio, que hoje é o Google Maps, é as avaliações. Cada dia que passa, ela tem muita relevância na decisão de ir ou não ir, né? Porque quando a pessoa digita lá, né, no buscador um restaurante próximo de mim ou um hotel e vê lá que tem uma qualificação baixa, já espanta a pessoa e muitos tomam a decisão de ir embora. Então é uma coisa que não é só você tem que cuidar. Então, se teve uma avaliação ruim, porque pode acontecer de dar algum problema, é você retratar aquilo, entrar em contato com a pessoa, porque você não consegue alterar. Mas se você, de repente, fazer um segundo atendimento melhor, eu falo isso muito para os meus clientes que têm restaurante, né? Às vezes vai acontecer do ponto da carne não ser do jeito que a pessoa gostou e ela vai dar uma nota 3, que vai derrubar a sua média. Então, de repente, você convida ele para ir e aí vai dar um atendimento um pouco melhor. Depois ele pode alterar aquilo ali e qualificar. Então, são muitos pontos que estão por trás. Não é só a ferramenta, né? É você ter o cuidado de estar em comunicação com o seu cliente, né? E estar atento, porque das reclamações geram melhorias para o negócio também. É uma coisa que às vezes a pessoa fica nervosa na hora, mas fala assim, peraí, se tem 2, 3 falando a mesma coisa, eu tenho que mudar, ou o meu produto, ou a equipe, ou a ferramenta, né? Não importa. Então precisa muito ter esse cuidado, porque não tem ninguém melhor do que fazer melhorar o seu negócio do que a pessoa que consome o seu negócio, né? O seu cliente. E às vezes a gente
quer falar o que a gente acha, mas não é o que a gente acha, é o que eles estão experimentando, a experiência que eles estão tendo, que vai fazer a sua empresa evoluir. Moia, eu quero explorar um pouquinho agora do pai, homem de família, que começou da sua sala, da sua casa, não sei se foi a sala ou quarto, não lembro. Foi na sala. Foi na sala. E hoje está dentro de uma propriedade onde que é uma casa com vários... a área maior, com várias pessoas que estão trabalhando Sim. com você, então já tem departamento, né? E daí, assim, como é a evolução, e você se vê hoje como um cara que evoluiu em 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, de um simples cara tímido, que não abria a câmera, o cara que não dormiu porque foi dar uma aula, desafiado a dar uma aula. Sim. E daí quanto melhorou o teu faturamento, o teu processo de clientes e o teu tipo de cliente com budget maior, né? Sim. Quando você começou a se posicionar melhor. A minha jornada, eu vim do mundo CLT, então trabalhei muitos anos. Você fez transição de carreira igual eu também. Fiz transição, trabalhei até 2015 em empresas, né, no mundo corporativo, trabalhei na área de telecomunicações, principalmente, área de administração predial. E aí eu vi um vídeo de uma pessoa falando sobre trabalhar com computador. E o ponto-chave era meus filhos, né? Porque eu morava em Guarulhos, trabalhava na Berrini, era muito distante, saía muito cedo, chegava muito tarde. E eu precisava mudar aquilo, porque me incomodava. Aí foi quando eu tomei a decisão de mergulhar nesse mundo. Fiz um acordo com o último patrão que eu tive, né? Aí foi numa boa, continuei representando ele por alguns meses ainda. Mas comecei do zero, imagina, toda a minha carreira e contatos, network era em São Paulo. E eu comecei do nada, dentro da minha casa em Guarulhos, com um filho de 2 anos, uma filha de 8 anos, junto comigo, porque minha esposa trabalhava na rua e eu que ficava em casa, cuidando deles. E aí foi aquela coisa maluca, né? Você tinha que levar eles pra escola. Levava pra escola, buscava, fazia lanche. Tô com fome, pai, tô com fome, pai, tô com fome, pai, quero isso, pai, tô com dor de cabeça. Essa foi o início da nossa jornada. E muitos pais que estão em casa hoje, talvez nos escutando no aplicativo da rádio, ou nos escutando no canal do YouTube, ou pode entrar aqui no meu Instagram, Silvana Rosa, e colocar a sua pergunta. Esse tipo de inspiração que a gente quer levar. Você pode começar sem vergonha nenhuma, começar da sua casa. Os investimentos para trabalhar no digital, muitas vezes é uma conexão na internet, um mobile, que é um telefone, e um computador que hoje a grande maioria tem. Tempo e disponibilidade para poder perceber que você vai fazer uma transição de carreira, então você vai começar um conhecimento do zero. O legal do digital é que você consegue aprender e entender e como aplicar num cliente logo, né? Sim. Porque é muito fácil de você capturar clientes, às vezes até pro bono, porque você vai começar a ter portfólio e logo em seguida você no segundo cliente você já pode estar recebendo por esse trabalho que você vai estar fazendo. Então, se tiver algum pai, mãe de família nos escutando, pode sim você começar nesse processo, como eu sempre falo, mas sempre observando o que é que você gosta de fazer, o que você se vê como habilidade. Tem o tempo de evolução, não é que você vai entrar no marketing digital e vai ficar rico de um dia para o outro, é uma empresa, é um negócio que você vai ter que entender que vai crescer. Então você vai ter que aprender, empresa, né? Você vai aprender todos os departamentos que tem numa empresa ficar com você. Você vai fazer a prospecção, você vai fazer o financeiro. Sim, cobrança, que é chato pra caramba. Você vai fazer a gestão de equipe de terceiros, porque ainda não tem próprio. Você vai fazer o teu prolabore, e ali tem que ficar jogando entre o que é teu e o que é da empresa, poder crescer. Você vai estar buscando novos clientes, que é a prospecção. Então eu presa ali E manter os clientes que você já conquistou, Isso. né? Então o eu presa ali funciona por um bocado de tempo até você conseguir ter alguém que vai estar fazendo pelo menos os closers, né, que é o fechamento. Depois você vai colocar alguém mais próximo para fazer design. Eu não sei qual os departamentos que você foi criando primeiro, então seria legal você comentar isso. O nosso desafio a gente chamava, né, urgência, né? Era eu que fazia tudo. A gente acaba aprendendo, né, na necessidade.
Aí eu comecei com freelances, aí depois a gente começou a ver o que mais pesava. Então é sempre bom você fazer uma análise da sua empresa, aonde que você é o gargalo. Quando os processos começam a travar em você, quais são esses processos? Então teve momentos que foi processos financeiros, teve momentos que foram processos técnicos, né, de criação. E aí você começa o quê? A direcionar. O que doer mais, você já começa a contratar. Por quê? A sua hora é limitada como de qualquer outro. E quando você consegue contratar pessoas, além de você estar gerando oportunidades, né, de ajudar outras pessoas, você tira uma carga imensa. Pode ser que no começo não vai fazer naquela qualidade que você quer, porque às vezes um profissional de muita qualidade ele vai ter um custo muito alto. E para quem está iniciando é difícil contratar uma pessoa com um salário que às vezes nem você tem ainda, né? Então você vai começar às vezes com uma pessoa que está com força de vontade, que já conhece um pouquinho e você vai aprimorando ela. Então a gente começou a terceirizar a parte de operacional da gestão de tráfego, a parte de design. Por exemplo, eu não tenho formação nenhuma em design, mas eu sei o que eu preciso, então hoje eu consigo contratar muito melhor do que quando eu comecei, né? A parte estratégica de um funil sou eu que faço o desenho, mas eu tenho pessoas para montar hoje as páginas. Só para a gente exemplificar, design, web design não precisa ter faculdade não para poder Sim. Começar a fazer. Tem muitas plataformas hoje que tem templates que a gente consiga fazer excelentes design ou ajustes, né, de templates pronto. E eu usei muito esses no começo, porque eu não tinha essa habilidade, então o importante era você gerar um resultado para o cliente, né? Você pegar um modelo pronto, seja no WordPress ou numa outra plataforma, né? Como a gente usa também a Builderall, pega um modelinho, aprende a configurar, e aí você põe no ar, põe para rodar, faz um anúncio, começa a entrar gente lá em contato com o cliente. Para os clientes pequenos isso aí já é uma revolução na vida dele, né? Aquele cliente que nunca teve nada na internet. E aí depois você vai aprimorando, né? Só que o crescimento da sua empresa exige novas habilidades suas. Gestão de pessoas, gestão das finanças, não misturar, né, as contas pessoais com as contas da empresa. Esse é um grande desafio. Eu falo que até hoje eu ainda tenho algumas barreiras a serem quebradas, mas você tem que tomar decisões, né? Eu tomei a decisão de sair de casa e ir para um cowork. Depois do cowork eu tomei a decisão de alugar um imóvel para poder começar uma nova jornada que está começando agora esse ano. E eu recebi uma carga de... Eu estava no cowork que você tem tudo, né? Você tem água, você tem limpeza. Aí você aluga uma casa, você é o dono da empresa, você vai ter que cuidar de tudo. Vai contratar a pessoa da limpeza, a pessoa da manutenção. Então as responsabilidades aumentam, só que eu tenho espaço agora para contratar mais pessoas. E aí eu tiro um pouco da carga operacional da agência e fico mais na parte estratégica, que esse é o desafio. Que às vezes não adianta você querer agarrar tudo que não dá. Você vai sufocar, vai trabalhar 18 horas por dia e não vai dar conta. Porque aí, quanto mais cliente, mais trabalho, né? A gente está aqui no Instagram, tem o André Magalhães, não sei se você conhece, que ele está falando assim: ver o sucesso do Moia renova o nosso gás. Que legal. Que legal, Show, né? André. Porque, cara, eu confesso que nem eu, como tua mentora, sabia que agora você está num prédio e já tinha saído do cowork. Porque a última vez eu lembro que você falou assim: ah, Sil, eu tô indo pro cowork porque eu tô precisando atender clientes maiores. E daí eu tô precisando ficar um pouco longe das crianças porque o barulho tá incomodando eu atender. Sim. Então eu tô precisando ir para um espaço maior, separado, que não tenha as crianças. Agora você já tá deixando o cowork ou deixou já e tá indo para uma casa onde que vai ter vários departamentos. E você, né, vê a importância da economia compartilhada, que a gente chama, né? É um detalhe até importante. No cowork eu dividi uma sala com um parceiro meu que vende equipamento e que usa o marketing digital comigo. E nós, como a gente já dividiu uma sala, a gente tomou essa decisão junto de montar esse novo projeto. Lá a gente vai montar um café para poder atender clientes, atender público, porque é um sobrado bem grande, né? E nós vamos ter salas de reunião. Estamos pensando em ter uma sala de gravação também para a gente poder, porque eu faço minhas lives, ele também faz a dele. Vai ter podcast? Não sei se vai ter programa de podcast, mas a gente vai ter uma estrutura para poder atender a gente, né? Eu faço minha live toda quarta-feira, vou fazer também, acho que de sexta, tô me organizando para isso. Para quem tá querendo saber como é que é o canal do Moia, eu vou deixar aqui no final da descrição desse vídeo
o canal dele, para você poder olhar lá como é que é e acompanhar os vídeos dele. Também, se caso você precise de um consultor de marketing digital, pode chamar ele, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo também a rede social dele. Tenho certeza que ele vai prestar a melhor atenção e atendimento dentro do que você precisa, dentro da medida que você possa crescer. Moia, esse parceiro de você, que a vida te deu, que o universo empreendedor te deu, hoje você está com ele, ele está ocupando junto com você a casa. Sim, e aí ele continua teu cliente. Ele é meu cliente, eu sou cliente dele, porque os computadores eu compro dele, ele trabalha mais com equipamentos Apple, né? Então eu pego os iMac com ele, eu faço o tráfego para a empresa dele. E é parceiro que deu certo e a gente... Porque às vezes você fica... Querer crescer sozinho, você pode até crescer, mas quando você tem mais uma pessoa para ver o que você não enxerga, isso é muito bom também. Porque às vezes você está tão dentro, imerso na sua empresa, que você não consegue ver alguma coisa que as pessoas de fora conseguem enxergar, e isso dá um novo rumo para sua empresa, né? Tem um caso interessante que eu queria falar, porque a gente está falando de educação na área digital. Eu tenho um outro cliente, ele foi meu afiliado em 2020, na pandemia. Ele não sabia nada do marketing digital. Aí eu ensinei ele aprendeu a fazer página, aprendeu a fazer algumas coisas, e ele queria ganhar dinheiro com o marketing digital. Só que ele não conseguiu se manter no que ele precisava, porque ele também era casado, tinha filhos, então ele precisava de uma renda. E aí, no final desse ano, foi muito legal, ele entrou em contato comigo para me contratar para cuidar de uma estrutura. No final agora de 2022, ele falou, preciso falar com você. Não, foi no começo desse ano, foi em janeiro desse ano. E aí ele falou, lancei meu curso. Eu falei, como assim? Lançou um curso. Eu falei, não é possível. Aí eu falei, mas que curso? Ele falou, não, depois que eu fiz o digital, eu tinha que arrumar um emprego para me sustentar. Aí ele virou corretor de grãos. Eu nem imaginava que existia essa profissão. É o corretor de grãos. Ele faz a intermediação entre as fazendas e os depósitos, os armazéns. Ele virou um corretor, começou a ganhar dinheiro. E aí ele falou, eu aprendi no digital lá atrás, eu sei agora isso, ele transformou num produto. Aí ele fez uma parceria que não deu muito certo lá no ano passado, aí ele me procurou, porque ele via minhas lives, aí eu ajudava mesmo indiretamente, né? E ele começou a fazer live também. Aí ele vendeu acho que uns 35 cursos o ano passado, e aí esse ano ele falou assim, vamos fazer um funil, exatamente, um funil de captação do e-book e que leva para o curso dele. E a gente começou faz 20 dias a campanha, e já está rodando, né? Então, assim, uma pessoa que não sabia nada há 2 anos atrás, né, na pandemia, aprendeu, aí foi na profissão dele, que ele criou uma nova profissão, aí ele viu a oportunidade, porque muita gente perguntava no YouTube dele, e ele transformou aquilo num produto. Então, a sementinha que a gente plantou lá atrás está gerando frutos para ele agora, e isso é fantástico, porque é o que dá alegria da gente continuar, né? Não só o trabalho que a gente faz na agência, mas o trabalho que a gente faz, né? De como tentar, ser humano, né? Cuidar um do outro. Você vê que é uma pessoa de família, que tem filhos, que precisa crescer e é o que a gente fala, né? É um movimento que você faz para o outro faz para o outro. Quando vê, tá todo mundo crescendo, todo mundo desenvolvendo. Isso é fantástico. Excelente história, Moia. Parabéns por você ser uma inspiração para ele, né? Dentro do mercado que vocês estão atuando aí. Moia, eu sei que lá atrás eu te desafiei a dar aula e você também foi com o tempo melhorando a tua performance como empreendedor, depois agora já está, digamos assim, empresário da tua cidade, pagando DARFs maior, né? Sim. E eu estou trazendo você hoje aqui poder inspirar outras pessoas, outros pais de família, outras mães de família, que pode começar, sim, pode ser feliz e ter o seu negócio, seu faturamento dentro de casa, com o seu telefone, com o seu computador, as crianças ali próximo, daí você dividindo part-time entre elas e o seu negócio. E depois você vai crescer para esse negócio, para poder ir mudando, arrumar parceiros, quem sabe. Mas eu também te desafiei a você mapear tudo que você faz no Google e montar um curso. Hoje a gente tem um curso do Moia gravado com mais de 16 módulos, mostrando desde como que você faz a configuração de uma conta, como que você cria o primeiro anúncio, como é que você pode estar comercializando esse anúncio, essas estratégias, tudo como que você pode ser um consultor cópia Moia.
Esse curso que a gente gravou, eu estou trazendo aqui para dentro da rádio também, do Instituto adoremaisfm.com.br. Você pode entrar dentro desse site, colocar Instituto na frente do nome da rádio, então Instituto adoremais.com.br. Ali dentro a gente vai deixar o curso do Moia. Caso alguém queira fazer o seu curso, vai ser muito legal vocês entenderem, aprenderem e aplicarem no mercado esse conhecimento, porque assim, o Google, ele tem próximo de 19 a 20% de Google Maps, né, de negócios bem configurado. E tem mais uns 10, 15 que estão lá perdidos, porque o dono daquele negócio não sabe nem como é que foi criado. Sim. E tem outros 40 e poucos % que não estão no Google, simplesmente não existem. Então não são encontrados. E daí os consultores é um trabalho que entra para poder fazer esse processo de colocar aquele negócio no ar dentro do Google. Então o profissional do Google Meu Negócio, ele consegue aprender desde criar, configurar, monetizar, ou seja, cuidar daquela conta. Além disso, ele pode ir avançando em novos conhecimentos para ser um gestor de tráfego também no Google Ads, né? Sim. Conta mais o que é que tem dentro do curso, porque eu lembro que eu entrei lá e eu fiquei olhando assim, caramba, eu fiz o moleque fazer o curso, mas não desse tamanho, ele foi lá e fez completinho. Tá muito legal o curso dele. O curso de gestor de tráfego em Google Ads, a gente procurou passar desde a base, né, da criação da conta, a criação de um Gmail. Então, todas as dificuldades que a gente passou, né, nesses anos de agência, vou dar um exemplo simples, né? Você ter que pegar o Gmail do seu cliente para poder criar uma conta e ter acesso ao e-mail é muito desconfortável. Então a gente criou uma regra aqui lá na agência que assim, todo cliente que não tiver conta, nós não vamos criar na conta pessoal dele. Nós vamos criar um e-mail, por exemplo, marketing empresa X @gmail. E dali em diante você começa todo um processo. Então isso a gente ensina desde o início, como você criar, né, um e-mail que vai ser todo e-mail de comunicação, né? E aí você tem lá a criação da rede de pesquisa, que é uma das campanhas mais usadas, né, que as pessoas têm intenção. A rede de display, que é onde o Google distribui o seu conteúdo em sites de parceiros. Tem também um pouco de Google Shopping, como que você integra com o Merchant Center, que é a plataforma do Google que você faz a integração da sua loja virtual, né, com a plataforma de anúncio. E tem muitas outras recursos, é muito dinâmico, né? Então hoje o Google Ads, né, que é a plataforma de anúncios do Google, ela já está mudando algumas coisas. Hoje tem uma como é que chama? Performance Max, que é uma outra, ela faz um mix de todas as campanhas que ele tem em uma só. Para quem trabalha com aplicativo, tem também a campanha de apps, né, para você aparecer lá no Play Store, né? Então você tem um aplicativo, aí faz um anúncio. E ali a gente mostra não só o que é a configuração dos botões, mas principalmente o como pensar, né? Então não é só para quem é o gestor, mas também o dono do negócio que vai contratar um gestor de tráfego, que vai contratar uma agência. Esse curso serve para ele, porque ele vai ter uma noção. Eu falei até numa das lives que eu tive agora, uma reunião, uma reunião em grupo que a gente teve essa semana. Quanto mais o dono do negócio souber do marketing digital, mais sucesso a estratégia, a campanha vai ter. Por quê? Se ele é muito leigo, qualquer coisa que você falar, aí ele vai ter que acreditar porque ele não sabe. E ele não questiona. E o questionamento gera uma discussão saudável. Não estou falando que é discussão de briga, mas assim, mas e se você não fizer dessa forma? Porque ele tem um pouquinho. Tem uns que acha que sabe até mais do que o gestor, mas aí você tem que balancear. Mas é importante que o dono do negócio entenda um pouco das ferramentas, de como funciona, da estratégia. Ele não vai ter tempo de ficar fazendo tudo, segmentação, criação de público, criação de segmentos, porque isso é muito técnico. Ele vai perder o foco na empresa dele para querer ser o gestor. Saber delegar. Esse curso te ajuda empreendedores a saber delegar. A saber delegar e saber cobrar também, né? Porque você vai entender e vai saber cobrar o gestor. Pô, eu vi ali e não tô achando legal, então vai ajustando. E agora, se tiver algum pai de família em casa que queira, ou que tá descontente com o trabalho, que queira aprender com você, esse treinamento ele também poderá aprender
e aplicar em empresas Sim, e ser sim. o Moia que vai começar na sala de casa, depois vai para um co-work, Mas faça com força, porque... depois vai para uma casa maior. Eu falo isso que até a gente tem a gente faz alguns cursos que a gente aprende, né? Os desenhos dos nossos desejos, das nossas metas, né? Eu tenho no meu lá até um prédio com a minha agência, que eu não sei quando vai ser, mas ela já está definida, já né? tem Já tem, já. mapa dos sonhos. Mas já tem há 4 anos já. Ai, que massa. Só que é um processo, né? Era em casa, eu estava em casa ainda. Aí eu falei, um dia eu vou ter um prédio e vou ter uma área só para treinamento de jovens, porque eu tenho um projeto que me incomoda muito, que eu não consegui startar ainda, que é ajudar jovens aprendizes, né? Como eu participei desse processo na Infraero, né? Nos anos 90, eu quero replicar isso também. Mas, assim, você não está contente. Eu não estava mais contente onde eu trabalhava, principalmente pelo fato pessoal, né? De não estar muito próximo dos filhos. Então, se você que está ouvindo tem um desejo de mudar a sua vida e fazer algo que... Eu falo que eu trabalho sorrindo. Eu tenho problemas demais, mas eu não ligo, porque é uma coisa que eu gosto. É diferente de você estar num lugar que você não gosta do que você faz. Não, você já acorda desanimado. Então, assim, pega um item do marketing digital e começa a estudar. Aí começa a aplicar, começa a prestar serviço. Aí você ganha o seu primeiro real. Daqui a pouco você está ganhando 1.000, daqui a pouco está ganhando 5. E assim vai. Quando você menos esperar, você vai ver assim, eu não dou conta mais. Aí você vai trazendo os parceiros. Daqui a pouco, contrata funcionário. Só que aí vai ter muita pedra, as pessoas vão falar que você é doido porque você fica dentro de casa, a sua mãe é que trabalha e você não faz nada em casa. Primeiro eles vão te criticar, depois vão te observar, e depois vão me perguntar, como que você faz mesmo? O cara teve sorte, né? Teve sorte, né? Moia, a gente está chegando no final do Legal. nosso programa. Foi rápido, né? A gente Passou rápido aqui. Mas as pessoas que estão vendo a gente, é só um exemplo. Eu fiz transição de carreira. Há 7 anos atrás eu deixei o mundo corporativo. Com 19 anos de carreira, comecei com 16 anos a trabalhar no mundo corporativo. E eu também deixei para trás 3 formações. Eu sou formada em contábeis, comércio exterior, tenho logística e supply chain. E trabalhava muito bem numa área de logística, numa company de telecom também. Eu venho da área de telecom. E, cara, não brilhou mais, não quero mais, eu quero começar do zero, resetar. E a maior preocupação que eu tive foi a da minha família para mim, perguntando se eu ia sobreviver, se eu ia passar fome, se eu ia perder o meu apartamento, se eu ia perder meu plano de saúde, que ia ser, se eu ia ter sobrevivência. Então, assim, às vezes o nosso amor é tamanho que a gente acaba prendendo numa gaiola invisível nossa desse amor e não deixa os outros prosperar. Então, se caso alguém que esteja nos escutando e queira entrar nesse meio, não precisa ter medo, né? A gente conseguiu, a gente mostra o caminho. E é possível viver disso. É acreditar, persistir. Vai ter momentos que vai vir aquela vontade de parar, de procurar um emprego de novo. Teve muitos momentos que, pela pressão, no meu caso de ter 2 filhos, né? Mas eu falei, eu vou até o fim, porque eu não posso desistir agora que eu já estou no meio do caminho, né? E estamos só no começo. Falo que o céu é o limite, então a gente ainda está caminhando aí, mas não podemos parar, né? Muito legal. Moia, eu quero muito, muito te agradecer. Eu sei que você estava um pouco de receio, talvez, de chegar aqui e te colocar em mais uma enrascada. Não, estou mais tranquilo agora. Tenha rompido isso e... Até as lives que eu estou fazendo de quarta tá me ajudando a ter mais, me soltar mais, né? Porque é frequência, né? Legal. Obrigado. Para você que está nos acompanhando aqui, está vendo o replay, toda quinta-feira a gente vai estar aqui falando sobre marketing digital na prática, na vivência e como você pode viver, empreender e ter melhores resultados na sua empresa, no seu negócio, aonde você quiser. Obrigado, até a próxima quinta-feira para mais um programa.